Quiero invitarles Meus irmãos, eu convido vocês a empezar nuestra primera lección para começarmos a primeira lição, en que vamos a dar una introducción a nuestro tema. na qual vamos dar uma introdução ao tema, Con una ilustración. com uma ilustração. Una vez había un rey Uma vez houve um rei quien reinaba en justicia y paz. que governava com justiça e paz. Su reino era conocido en todo el mundo O reino dele é conhecido no mundo todo, como un ejemplo y baluarte de sabiduría, rectitud. como exemplo e estandarte de sabedoria e retidão. Todos sus ciudadanos andaban bien vestidos, Todos os seus cidadãos iam bem vestidos, tenían de qué comer y de qué beber. tinham comida e bebida. Aun ellos que andaban en medio de tierras desiertas. Como? Aun ellos que andaban en medio de tierras Ah. desiertas. Mesmo que andassem no meio de terras desertas. Sus leyes eran justas, Suas leis eram justas, sus decretos veraces. seus decretos verazes, Su verídicos. actitud para con su pueblo siempre una de misericordia Sua atitude com seu povo, uma de misericórdia y equidad. e equidade. Al escuchar de este reino, Ao ouvir desse reino, un sabio de otra tierra sábio de outra terra quiso ir a ver el secreto de la paz de ese reino quis ir ver a paz daquele reino y quería aprender de su sabiduría. e quis aprender da sua sabedoria. Cuando llegó al palacio de ese rey, Quando chegou no palácio do rei, se sorprendió ver las puertas abiertas ele se surpreendeu ao ver as portas abertas. y algunos de los ciudadanos pasando en este palacio como si fuera su propia casa. E alguns dos cidadãos do reino passando pelo palácio como se fosse a própria casa. No se quedaba detrás, escondido detrás de sus murallas, Eles não ficavam escondidos atrás das muralhas, sino que sus puertas siempre estaban abiertas. mas as portas sempre estavam abertas. Entonces le pregunta al rey, Então ele perguntou para o rei: ¿cómo es posible que tu reino sea tan glorioso? como é possível que o seu reino seja tão glorioso? Y el rey responde, E o rei respondeu: habiendo logrado gran riqueza tendo conseguido grande riqueza y habiendo llenado mis tesoros de las mejores cosas, e enchido meus tesouros das melhores coisas, abrí mis puertas para que todos aquellos de mis ciudadanos eu abri minhas portas para que os meus cidadãos, que quieran entrar y tomar de lo mío, aqueles que quiserem entrar e pegar do que é meu, podían venir libre y gratuitamente. possam vir livremente e de graça. Les abrí las puertas y las cortinas. Eu abri minhas portas e minhas cortinas para eles, Abrí mis tesorerías para todos de mis ciudadanos. abri minha tesouraria para todos eles, Los que necesiten dinero para comprar, aos que precisam de dinheiro para eles comprarem, los que van de viaje, aos que viajam, los que sufren de alguna dificultad o problema, aos que sofrem uma dificuldade ou problema, los que incluso anden en tierras ajenas, inclusive os que vão para terras alheias. pueden venir y tomar todo lo que necesitan. Podem vir e pegar aquilo que precisarem. Entonces este sabio decidió quedarse por un poco de tiempo en este reino Então esse sábio decidiu ficar por um tempo naquele reino para ver esta práctica. para ver isso na prática. Y se sorprendió aún más Ele ficou surpreso ainda mais que no solamente ese rey abría las puertas de su casa, de que esse rei não simplesmente abria as portas da sua casa, sino también él andaba en sus carros por todas las calles de la ciudad, mas ele andava na sua carruagem por todas as ruas da cidade, depositando de sus tesoros entre su pueblo dando do seu tesouro para todo o seu povo y enriqueciendo a su pueblo de todo lo que él había logrado para ellos. e dando riqueza ao seu povo de tudo que ele tinha conseguido. Entonces el sabio dice, Então o sábio falou: bienaventurado todo aquel
que tiene el privilegio supremo de vivir en este reino. Bem-aventurado todo aquele que tem o privilégio supremo de morar neste reino Y de poder someterse a un rey tan sabio y magnánimo. e de se submeter a um rei tão sábio e tão magnânimo. Querido cristiano, Querido cristão, usted vive en este reino. você vive neste reino. Todos los que han creído en Cristo Todos os que acreditam em Cristo han tenido el privilegio de nacer nuevo como ciudadanos de ese reino. tiveram o privilégio de nascer de novo como cidadãos deste reino. Y como ese rey llenaba su reino con riquezas y glorias, fluyendo de su propio tesoro, E do mesmo jeito que esse rei enchia o seu reino de riqueza e glória que flui do seu próprio tesouro, de la misma manera nuestro Dios da mesma forma o nosso Deus ha abierto sus tesorerías para nosotros abriu a sua tesouraria para nós y ha depositado grandes riquezas celestiales y eternas en su palabra. e depositou riquezas celestiais e eternas na sua palavra. Es el tesoro más infinito É o tesouro mais infinito que nunca puede fallar, que nunca vai falhar, una fuente que nunca se puede secar, uma fonte que nunca vai secar, un tesoro que nunca se va a gastar, um tesouro que nunca vai acabar, con toda bendición, cheio de bênção, auxilio, ajuda, consuelo, consolação, incluso salvación y vida eternas. inclusive salvação e vida eterna. Dios no ha cerrado las puertas de sus riquezas, Deus não fechou as portas da sua riqueza, sino las ha entregado a nosotros en su palabra. mas as entregou a nós na sua palavra. Entonces, en esta clase, mis hermanos, Então, nesta aula, queremos entender la gloria de la palabra de Dios o objetivo é entender a glória da palavra de Deus y el gran tesoro que nuestro Rey nos ha dado. e o grande tesouro que nosso rei nos deu. Este curso se trata de la doctrina de la palabra. Este módulo é a respeito da doutrina da palavra. Otro término es la bibliología, Outro termo é bibliologia, el estudio de la Biblia. o estudo da Bíblia. Y es importante, empezando este estudio, E ao começar esse estudo é importante de afirmar claramente nuestro compromiso con la autoridad suprema de las Escrituras. afirmar o nosso compromisso com a autoridade suprema das Escrituras. Como dice nuestra confesión de fe. Como a nossa confissão de fé diz, Empezando con esta declaración, começando com essa declaração, todo lo demás que vamos a decir en este documento o resto que a gente fala nesse documento fluye de esta afirmación. sai dessa afirmação. Las Sagradas Escrituras As Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, constituem a única regra suficiente, segura e infalible segura e infalível de todo conocimiento, de todo conhecimento, fe y obediencia salvadores. fé e obediência salvadoras. Esa es una afirmación esencial para nuestra doctrina de la palabra de Dios. Isso é uma afirmação essencial para a nossa doutrina da palavra de Deus. Y aunque es algo que vamos a ir desarrollando E mesmo que seja algo que a gente vai desenvolver, y queremos ver todas esas ideas en las Escrituras, e a gente vai ver todas essas ideias nas Escrituras, es importante empezar con esta afirmación. é importante começar com essa afirmação. Es una de nuestras presuposiciones É um dos nossos pressupostos que siempre debemos tener en cuenta, que sempre devemos levar em conta. incluso cuando analizamos cualquier área de estudio. Inclusive ao analisar qualquer outra área de estudo. Dice nuestra confesión de fe que las Escrituras son una regla, Nossa confissão de fé diz que as Escrituras são a regra, son un estándar, una norma são um padrão, uma norma, según el cual todo lo demás debe juzgarse. segundo o qual devemos julgar todo o resto. Y dice específicamente todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Especificamente todo conhecimento, fé e obediência salvadora. Para la vida cristiana, Para a vida cristã, tanto en su inicio
tanto no seu início como en sus etapas más maduras, quanto nas suas etapas mais maduras, se somete a la regla de la palabra de Dios. se submete à regra da palavra de Deus. E incluso dice que es la única regla. Inclusive diz que é a única regra. Dios nos ha dado la palabra de Dios. Deus nos deu a sua palavra Y no necesitamos ir buscando otra pieza para la vida cristiana e não precisamos procurar outra coisa para a vida cristã que no nos ha dado en su palabra. que Ele não nos tenha dado na sua palavra. No hay secretos de la vida cristiana Não tem segredos da vida cristã escondidas en una montaña elevada en alguna parte del Medio Oriente. escondidos no alto de uma montanha no meio do Oriente Médio, Donde necesitamos encontrar a alguien que puede subir esa montaña para nosotros. e nem precisamos achar alguém que soba nessa montanha para nós, Sino tenemos todo lo que necesitamos en esta palabra. mas temos tudo o que precisamos na palavra. No necesitamos someternos a una tradición eclesiástica Não precisamos nos submeter a uma tradição da igreja, fuera de las escrituras fora das o en escrituras, contra de las escrituras, ou contra as escrituras, sino es nuestra única regla. mas ela é a nossa única regra. También es una regla suficiente Também uma regra suficiente, que tiene todo lo necesario para una vida que glorifica a Dios que tem tudo necessário para uma vida que glorifica a Deus. y para poder adorar a Dios como a Él le agrada. E para poder adorá-lo de um jeito que lhe agrada. Y es una regla segura e infalible É uma regra segura e infalível, que nunca nos va a engañar, que não vai nos enganar, nunca nos va a decepcionar. nunca vai nos decepcionar. Nadie que se ha sometido a esta regla ha Ninguém, salido avergonzado. ninguém que se submete a essa regra jamais foi envergonhado. Todos los que han creído esta palabra y sus promesas Os que acreditam nessa palavra e nas suas promessas nunca han sido avergonzados. nunca foram envergonhados. Los que han afirmado sus verdades Os que afirmam as suas verdades nunca han sido avergonzados. nunca foram envergonhados. Los que obedecen sus leyes Os que obedecem às suas leis nunca han sido avergonzados. nunca foram envergonhados. Los que esperan en la vida eterna en ellas Os que esperam na vida eterna que elas afirmam nunca han sido avergonzados. nunca foram envergonhados. Porque es una regla segura e infalible. Porque é uma regra segura e infalível. En esta clase Nessa aula, tenemos 5 partes. vamos ter 5 partes. La primera parte es una introducción A primeira parte é uma introdução, que termina pronto. que vai acabar daqui a pouco. La segunda parte se trata de la necesidad de las escrituras, A segunda parte trata a respeito da necessidade das escrituras. en que vamos a estudiar la naturaleza de la revelación E vamos ver a respeito da natureza da revelação. y la revelación general y especial. Da revelação geral e especial. Y vamos a presentar una perspectiva trinitaria sobre la palabra de Dios. E vamos apresentar uma perspectiva trinitária da palavra de Deus. En la parte 3 Na terceira parte, vamos a ver el contenido de las escrituras, vamos ver o conteúdo das escrituras, incluyendo el canon del Antiguo y Nuevo Testamento incluindo o cânon do Antigo e do Novo Testamento. y un estudio de su transmisión, De sua transcrição. la transmisión del texto. E uma história da transmissão do texto. En la cuarta parte Na quarta parte, tenemos el corazón de este curso, a gente vai chegar no cerne do curso. que es los atributos de las escrituras. Os atributos das escrituras. Y vamos a estudiar su origen divino E vamos estudar sua origem divina, en la inspiración del Espíritu Santo. na inspiração do Espírito Santo. Vamos a ver su autoridad, Vamos ver a respeito da sua autoridade, su inerrancia, a inerrância, su unidad, a unidade, su suficiencia, a suficiência, su claridad, a clareza, su poder o poder y su valor. e seu valor. Y vamos a terminar en la parte 5 E vamos acabar na quinta parte en la supremacía de las escrituras com a supremacia das escrituras y ver su supremacía sobre la tradición
Vamos ver a respeito da sua supremacia sobre a tradição, su supremacía sobre nuestra propia interpretación de las escrituras, a supremacia sobre a nossa interpretação das Escrituras, su supremacía para el ministerio pastoral a supremacia para o ministério pastoral e incluso su supremacía sobre las supuestas nuevas revelaciones. e a supremacia sobre as supostas novas revelações. Vamos a ver esta doctrina de tres perspectivas diferentes. Vamos ver essa doutrina desde três perspectivas distintas. En primer lugar, vamos a ver una defensa exegética. Primeiro, uma defesa exegética. Todo lo que creemos acerca de la Biblia Tudo que acreditamos a respeito da Bíblia tiene que venir de la Biblia. precisa vir da Bíblia. No hay otro libro aparte Não tem nenhum outro livro que nos da la interpretación autoritativa de lo que la Biblia es. que nos dá uma interpretação autoritativa a respeito do que a Bíblia é. Sino, si alguien describe la palabra de Dios, Mas se alguém descreve a palavra de Deus, e incluso en este curso, inclusive nesse curso, podemos hablar con autoridad podemos falar com autoridade cuando nos sometamos a las escrituras quando nos submetemos às Escrituras y decimos lo que ella dice e falamos o que ela fala y lo que ella supone. e o que ela supõe. Entonces, esa perspectiva exegética es esencial. Então, essa perspectiva exegética é essencial. Pero en segundo lugar, vamos a ver una perspectiva histórica. Em segundo lugar, a gente vai ver uma perspectiva histórica. En primer lugar, vamos a seguir el bosquejo de nuestra confesión de fe. Em primeiro lugar, a gente vai ver a respeito do esboço da nossa confissão de fé Y vamos a usar las afirmaciones de la confesión de fe como una guía. e vamos usar as afirmações da confissão de fé como um guia. Pero no solamente vamos a usar la confesión de fe, Mas não simplesmente vamos usar a confissão de fé, sino vamos a hablar de algunos otros personajes de la historia de la iglesia, vamos falar também de outros personagens da história da igreja, como Juan Calvino, como João Calvino, Martín Lutero, Martinho Lutero, Benjamin Keach esse Benjamin Kitt, y citas de otros autores como Herman Bavinck y otros teólogos. e vamos falar de outros teólogos como Herman Bavinck e mais alguns. Y en tercer lugar, E em terceiro lugar, vamos a ver esta doctrina de una perspectiva práctica. vamos ver essa doutrina de uma perspectiva prática. No hay ninguna doctrina de las escrituras Não tem nenhuma doutrina das Escrituras de que podemos solo conocer intelectualmente, que possamos conhecer só intelectualmente. sino cada doctrina de las escrituras debe cambiar nuestras vidas, Cada doutrina das Escrituras deve mudar as nossas vidas, debe cambiar nuestros corazones. deve mudar o nosso coração. Y es muy importante que nos enfoquemos en esta parte, E é muito importante que foquemos nessa parte, porque una de las cosas que vamos a desarrollar en varias partes porque uma das coisas que vamos desenvolver em várias partes es que es el gran privilegio que tenemos con la luz de la palabra. é o grande privilégio que temos com a luz da palavra. Pero al ser expuesto a la luz, Mas ao sermos expostos à luz, tenemos que rendir cuentas. precisamos prestar contas. Y vamos a rendir cuentas a Dios por toda la luz que Él nos ha dado. E vamos prestar contas a Deus por toda a luz que Ele nos deu. Entonces debemos meter esas doctrinas más allá de nuestras mentes Então devemos levar essas doutrinas além da nossa mente. también a nuestros corazones y a nuestras vidas. Também devemos levar ao nosso coração e à nossa vida. Que cambie nuestras vidas de oración. Que mude a nossa vida de oração. Que cambie la manera en que pastoreamos a las ovejas. Que mude o jeito que pastoreamos as ovelhas. Que cambie la manera en que leemos las escrituras. Que mude o jeito que lemos as Escrituras. Que incluso cambie la manera en que amamos a nuestras esposas. Que inclusive mude o jeito de amarmos as nossas O mulheres esposos en este caso. ou maridos. Porque la palabra de Dios es nuestra regla.
porque a palavra de Deus é o nosso padrão. E incluso vamos a ver que el Espíritu Santo obra a través de las Escrituras Inclusive, vamos ver que o Espírito Santo opera através das Escrituras para santificarnos para nos santificar y para conformarnos a la imagen de Cristo. e para nos conformar à imagem de Cristo. Las clases modulares son difíciles, As aulas modulares são difíceis, ¿cierto? não é? Tener una semana completa de clases día y noche Tem uma semana inteira de aulas, dia e noite. es muy difícil. É muito difícil. Y quizás hoy y mañana vamos muy bien, E pode ser que hoje ou amanhã a gente vai bem, pero quizás miércoles en la tarde, el jueves, quizás va a ser un poco más difícil. mas já na quarta-feira à tarde, quinta-feira à noite, já começa a ficar mais complicado. Entonces quiero ya prepararnos para eso. Então quero preparar vocês logo para isso. Quiero presentarles 5 beneficios de ese curso Eu quero apresentar para vocês 5 benefícios desse curso, que pueden mantener en cuenta que levem em conta para que cuando se ponga difícil, para quando ficar que vocês levem em conta para quando ficar difícil. y cuando se hace difícil podemos pensar y meditar en esos beneficios. E que quando se torne difícil, dê para pensar e meditar nesses benefícios. Espero que nos ayude a poder sacar nuevas fuerzas para É. seguir hacia el final. Espero que nos ajude a tirar novas forças para continuarmos até o fim. El primer beneficio Então, o primeiro benefício es que esta clase nos da un fundamento sólido. é que essa aula nos dá um fundamento sólido. Tenemos un fundamento sólido como Cristo nos dice. Temos um fundamento sólido, como Jesus falou. Una piedra que puede soportar la casa en medio de las tormentas. Uma rocha que vai apoiar a casa no meio das tormentas. No una de arena, Não de areia, sino un fundamento sólido. mas um fundamento sólido. Un fundamento sólido que debe formar la base para toda nuestra teología. Um fundamento sólido que deve formar a base de toda a nossa teologia. En nuestro seminario, No nosso seminário, no siempre podemos controlar exactamente el orden de las clases, nem sempre podemos controlar a ordem das aulas, debido a los horarios diferentes de los profesores. devido aos horários distintos dos professores. Pero esa es una clase fundamental, Mas essa é uma aula fundamental, porque nuestro compromiso con la autoridad de las escrituras, porque o nosso compromisso com a autoridade das Escrituras, la dependencia de la iluminación del Espíritu Santo, a dependência da iluminação do Espírito Santo, la suficiencia de las escrituras a suficiência das Escrituras y otras doctrinas que vamos a ver aquí e outras doutrinas que vamos ver deben ser llevadas en todo otro estudio de la teología. devem ser levadas ao resto dos estudos de teologia, E incluso nuestra interpretación de las escrituras. inclusive a nossa interpretação das Escrituras. No podemos interpretar la Biblia correctamente Não podemos interpretar a Bíblia corretamente sin entender qué es sem entender o que ela é, la palabra de Dios. o que é a palavra de Deus. Necesitamos una buena doctrina de la Biblia Precisamos uma boa doutrina da Bíblia para poder estudiarla más profundamente. para poder estudá-la mais a fundo. También para la predicación. Também para a pregação. Si no entiendo la naturaleza de la palabra de Dios, Se eu não entendo a natureza da palavra de Deus, quizás voy a ser tentado a agregar a las escrituras eu posso ser tentado a acrescentar as Escrituras o predicar como la palabra de Dios mis propias ideas. ou pregar na palavra de Deus as minhas próprias ideias, O quizás solo predicar a la mente y no al corazón y a la vida de las personas. ou simplesmente pregar à mente e não à vida e ao coração das pessoas. Pero si entendemos bien la naturaleza de las escrituras, Mas se entendemos bem a natureza das Escrituras, podemos acercarnos a ese deber con más solemnidad, podemos chegar mais perto desse dever de uma forma mais solene, una manera más humilde, uma forma mais humilde, una manera con más temblor, de um jeito mais temeroso.
entendiendo la autoridad de lo que somos comisionados a predicar. entendendo a autoridade daquilo que somos comissionados a pregar. En segundo lugar, el segundo beneficio O segundo benefício es que tenemos una guía segura. é que temos um guia seguro. Quizás ustedes han ido de viaje Pode ser que vocês já tenham viajado y traten de usar un GPS, e tentem usar um GPS, pero quizás no era bien actualizado. mas pode ser que ele não estivesse bem atualizado. Y de pronto te encuentras en un barrio muy peligroso E do nada você chega num bairro perigoso o en un lugar muy difícil de la ciudad ou num lugar complicado da cidade. y piensas, ¿dónde estamos? E você pensa, tô onde? ¿Dónde estoy? Onde eu estou? Pero aquí en la palabra de Dios tenemos una guía segura. Mas na palavra de Deus temos um guia seguro. Una guía segura para conocer a Dios. Um guia seguro para conhecer a Deus. Para que podamos, criaturas pecadoras, ir a conocer a Dios Santo. Para que nós, criaturas pecadoras, conheçamos o Deus Santo. Y podamos disfrutar de comunión con Él. E que possamos desfrutar de comunhão com Ele. Y adorarle apropiadamente. E adorá-lo da forma apropriada. Es una guía segura para la salvación. É um guia seguro para a salvação. Según 2 Timoteo 3:15. Segundo 2 Timóteo 3,15. Que es prestando atención en las escrituras, Prestando atenção às Escrituras, alguien puede creer y recibir la vida eterna. alguém pode crer e receber a vida eterna. De hecho, es más poderoso De fato, é mais poderoso que ver una resurrección. do que ver uma ressurreição. Como dice Lucas 16, 29 y 31. Como vai dizer em Lucas 16. 16, 29 a 31. También las escrituras nos dan una guía segura para la vida cristiana. As Escrituras também um guia seguro para a vida cristã. Son útiles para la enseñanza y para la instrucción en justicia. Ela é útil Para la enseñanza y para la instrucción en justicia. Ela é útil para o ensino e a instrução na justiça. Para ayudarnos a manejar las preguntas difíciles de la vida. Para nos ajudar a lidar com as perguntas difíceis da vida. De poder incluso sufrir Poder, inclusive, sofrer con una perspectiva de lo que Dios está haciendo. com a perspectiva do que Deus está fazendo. Y con esperanza de que un día va a quitar todo sufrimiento. E com a esperança de que um dia Ele vai eliminar todo o sofrimento Y dar vida eterna a su pueblo. e dar vida eterna ao seu povo. Y también es una guía segura para los pastores. Também uma guia segura para os pastores. Nosotros no podemos llevar a cabo nuestro ministerio pastoral Não podemos levar a cabo o nosso ministério pastoral en una manera agradable a nuestro Dios de forma agradável a Deus, sin ser guiados por su palabra. sem sermos guiados pela sua palavra. El salmista en Salmo 119 O salmista, no Salmo 119, dice que la palabra de Dios le hizo más sabio que todos sus maestros. diz que a palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos os seus mestres. Incluso en todos los otros sabios. Mais, inclusive, do que todos os outros sábios. Entonces, mis hermanos, debemos ser guiados por la palabra de Dios. Então, meus irmãos, devemos ser guiados pela palavra de Deus. En tercer lugar, Em terceiro lugar, tenemos un poder transformador. temos poder transformador. La palabra de Dios no es solamente un libro. A palavra de Deus não é simplesmente um livro. No son palabras muertas en una página, Não são palavras mortas numa página, sino a través del poder del Espíritu Santo. mas através do poder do Espírito Santo, La palabra de Dios es viva y eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz, como una espada de dos filas como uma espada de dois gumes, que puede cambiar vidas. que pode mudar vidas. Es el mismo poder que hace renacer a los pecadores. É o mesmo poder que faz renascer pecadores. Es el poder de Dios que santifica a los creyentes, É o poder de Deus que santifica o crente, que los preserva en medio de falsa enseñanza y Que o- tentación.
que preserva no meio de maus ensinos e tentação. Y como pastores, E como pastores, todo lo que queremos hacer, tudo que queremos fazer, queremos ver perdidos convertidos. queremos ver perdidos convertidos. Queremos ver a los santos, a los cristianos andar en santidad. Queremos ver os cristãos caminhar em santidade. Queremos ver que entienden las escrituras y viven conforme a las escrituras. Queremos ver que eles entendem e vivem conforme as Escrituras. Queremos verles preservados de los ataques del enemigo. Queremos vê-los preservados dos ataques dos inimigos. Queremos ver que lleguen al final de su carrera. Queremos vê-los chegar no final da carreira. Queremos ver a los afligidos consolados. Queremos ver os aflitos consolados. Y la palabra de Dios es el poder para hacer todo eso. E a palavra de Deus é o poder para fazer tudo isso. El pastor no puede hacer ninguna de esas cosas O pastor não pode fazer nada disso en su propio poder. por si mesmo. Pero con la palabra de Dios que Él tiene en sus manos, Mas pela palavra de Deus que ele tem nas mãos, que está en su boca, que ele tem na boca, que llena todos sus sermones, que enche todos os seus sermões, que guía todas sus consejerías, que guia todo o seu aconselhamento. ese poder de Dios Esse poder de Deus para transformar las vidas de las personas, transforma as vidas de pessoas, incluso nuestra propia vida como pastores. inclusive a nossa própria vida como pastor. En cuarto lugar, Em quarto lugar, la Biblia nos da esperanza divina. a Bíblia nos dá esperança divina. La Biblia nos da una esperanza que nunca engaña o decepciona. A Bíblia nos dá esperança que não engana nem decepciona. Somos llamados como pastores a servir en un mundo caído, Somos chamados como pastores a servir num mundo caído, entre cristianos que sufren, entre cristãos que sofrem, que tienen muchas dificultades, que têm muitas dificuldades, pérdidas, perdas, muerte, morte, enfermedad, doença, necesidad económica, necessidade econômica, persecución, perseguição, tentación del enemigo. tentação do inimigo, Y nosotros tenemos esperanza divina. e temos esperança divina. Tenemos el registro de las promesas de Dios. Temos registro das promessas de Deus. Tenemos un registro de los actos fieles de Dios. Temos registro da ação fiel de Deus. Y que desde el inicio de la Biblia E que desde o início da Bíblia, vemos que Dios nunca ha fallado en sus promesas. vemos que Deus nunca falhou nas suas A promessas. pesar de los obstáculos más grandes, Apesar dos maiores obstáculos, Dios ha sido fiel. Deus tem sido fiel. Dios ha superado esterilidad, Deus superou esterilidade, ha superado hambrunas y pestes, Deus superou fome e praga, ha superado persecución, Ele superou perseguição, destrucción de pueblos, destruição de povos, incluso ha superado la muerte inclusive superou a morte, para poder llevar a cabo sus promesas. para poder levar a cabo as suas promessas. Incluso la muerte no pudo detener sus promesas. Nem sequer a morte pode deter as promessas dele. Y esa es la esperanza que la palabra de Dios nos da. E essa é a esperança que a palavra de Deus nos dá. Hay personas en su congregación que necesitan esa esperanza. Tem pessoas nas nossas congregações que precisam dessa esperança. Nosotros necesitamos esa esperanza. Nós precisamos dessa esperança. Amén. Amém? Y en la palabra de Dios la encontramos. E achamos ela na palavra de Deus. Como dice Salmo 119, Como- 119. Como diz o Salmo 119, Ese es mi consuelo en la aflicción, este é o meu consolo na aflição, que tu palabra me ha vivificado. que a tua palavra me vivificou. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, Se a tua lei não tivesse sido o meu deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. eu teria perecido na minha aflição. Pero en la palabra de Dios Mas na palavra de Deus, vemos lo que es poderosa vemos que ela é poderosa para edificarnos para nos edificar y darnos la herencia entre todos los santificados. e nos dá a herança de todos os santos. En último lugar, E em último lugar, y debido a todo lo que hemos visto, e por conta de tudo que temos visto, tenemos en esta palabra nesta palavra, un tesoro inestimable.
temos um tesouro inestimável. Tenemos aquí el registro de todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Temos o registro de todas as bênçãos espirituais que Deus nos deu. Esas cosas que ojo no ha visto, Coisas que olho nunca viu, que oído no ha oído, que ouvido nunca ouviu, que no ha entrado al corazón del hombre. que não entraram no coração do homem. No fue, con toda su imaginación, no fue posible. Que o homem nem consegue imaginar. El hombre no podía concebir las cosas que Dios nos ha dado, O homem não pode conceber tudo que Deus tem nos dado. pero nosotros las tenemos reveladas en su palabra por su Espíritu. Mas nós as temos reveladas na sua palavra pelo seu Espírito. Hay algunos millonarios aquí. Tem algum milionário na sala? O alguien que quizás andando por el campo Ou alguém que andando no campo se encontró con un tesoro increíble. tem achado um tesouro incrível? O quizás buscando por una cueva encontrar una mina de oro. Ou que procurando numa caverna achou uma mina de ouro? O nadando en el mar y encontró un tesoro de piratas. Ou que nadando no mar achou um tesouro de piratas? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Alguém já teve a experiência? Probablemente no. Provavelmente não. Pero imagínense el gozo, Mas imagine a alegria, la alegría que tienen al ver que ahora ninguna de sus deudas importa. imagine a alegria agora ao ver que nenhuma das suas dívidas importa. Y que tiene todo lo que necesita para el resto de su vida. Que você tem tudo que precisa para o resto da sua vida. Que es rico. Que você é rico. Imagínense ese gozo. Imagine essa alegria. Y si quiere experimentar esa alegría, E se você quiser experimentar essa alegria, estudia las Escrituras. estude as Escrituras. Deseables más que el oro. Desejáveis mais do que o ouro, Sí, más que mucho oro fino. mais do que muito ouro refinado, Más dulces que la miel mais doce que o favo de y mel, que el distalar del panal. mais doce que o mel da colmeia. Las palabras del Señor son palabras puras, As palavras do Senhor são palavras puras, plata probada en un crisol de la tierra. prata provada e refinada. Mejor es para mí la ley de tu boca Melhor é para mim a lei da tua boca que millares de piezas de oro y de plata. que milhares de peças de ouro e prata. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro. Por isso eu amo os teus mandamentos mais do que ouro, Sí, más que el oro fino. mais do que ouro refinado. Me regocijo en tu palabra Eu me regozijo na tua palavra, como quien haya un gran botín. como quem acha um grande tesouro. Si quiere encontrar un gozo aún más de los piratas, Se você quiser achar uma alegria maior do que um tesouro pirata, más que ese hombre andando por el campo encontrándose con un tesoro inestimable, maior do que um homem que acha um tesouro inestimável no meio do campo, presten mucha atención en esta clase preste atenção nessa aula y deje que esas verdades entren en nuestro corazón. e deixe essas verdades entrar no seu coração. Encontraremos las primicias de glorias celestiales. Vamos achar as primícias de glória celestial. Que el Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude. Con eso, mis hermanos, terminamos nuestra primera clase. Com isso, a gente acaba a nossa primeira aula. No sé cuál es exactamente el horario de las